Bom, hoje, claro que eu não vou apresentar como quem nunca conheceu, porque até mesmo no início dessa noite o nosso irmão nos leu um trecho, uma passagem, né, ditada por Emmanuel. E nós vamos hoje conversar através desse livro que é psicografado por Chico Xavier, através de Emmanuel, e fala sobre Emmanuel. Não sobre a pessoa de Emmanuel, mas mensagens que Emmanuel gostaria de nos deixar. Esse livro foi escrito em 1937, logo ali, nos trazendo palavras atualíssimas para a nossa vivência diária. Segundo Emmanuel, esse livro são dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade: ciência, religião e filosofia. Por quê? Porque nós, no momento atual, e durante todos esses anos, sempre atual, como as palavras do nosso Evangelho, as palavras de Emmanuel, através de Chico, elas nos trouxeram luz, conhecimento, discernimento, né? E amparo. E no primeiro capítulo desse livro, o título As Almas Enfraquecidas. E nós temos, infelizmente, nos deparado com muitas pessoas que se sentem enfraquecidas, perdidas, né? Principalmente no momento em que financeiramente a população se encontra doente. Emocionalmente, nós nos encontramos adoecidos, com perdas, muitas através da saúde de entes queridos ou até na nossa própria saúde, né? Com debilitações que nos limitam, às vezes, concluirmos os trabalhos que desejamos. Além disso, nós temos todas as formas de acontecimentos que mexem diretamente com as nossas emoções, e não porque mexeram diretamente conosco, né? São crianças mortas, são calamidades naturais que, provocadas pela incoerência do homem, né, têm levado famílias inteiras ao desencarne, ou a perda de tudo que construíram dia a dia nesse plano. Claro que nós temos a total clareza e confiança de que nada é por acaso, tudo é sempre necessário. Mas nós também temos a consciência de que, se nós conseguirmos implantar em nossos corações e pensamentos mais amor, todo o planeta se transforma nesse amor. E aí, as passagens que hoje são tão doloridas, às vezes tão decepcionantes, elas podem vir de uma forma muito mais delicada, que traga a nós apenas a consciência da necessidade de passarmos por determinadas situações, e não mexam
com os alicerces emocionais e de fé, né, na população. Então, Emmanuel, ele começa esse capítulo com as seguintes palavras: minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espíritas, tangidos pelos azorragues impediosos do sofrimento. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passado uma trégua ligeira, houve recrudescência de prantos amargos. Então aqui vocês poderiam me questionar: mas nós não estamos hoje adentrando a casa espírita pela primeira vez. Não é o primeiro momento em que nós buscamos esse aprendizado moral na casa espírita. Mas pode ser uma das primeiras vezes em que nós adentramos aqui, porque a dor, a dificuldade parece se mostrar mais forte do que nós. E aí, enfraquecidos, nós viemos como aquele que pela primeira vez vem aqui pedir auxílio. Por quê? Porque nós achamos que a partir do momento que nós começamos a melhorar, a nossa vida tem que ser uma contínua estrada muito bem asfaltada, ou de uma relva baixinha que não tenha buracos nem empecilhos. E é justamente ao contrário, meus irmãos. Para que nós possamos nos tornar efetivamente seres melhores, é que nós precisamos passar pelo aprendizado da paciência, da consciência moral, emocional e espiritual, entendendo que é vencendo as nossas dificuldades que nos tornamos mais fortes. E aí, na última colocação desse capítulo, Emmanuel nos diz assim: bem sei a intensidade da vossa angústia e sei de vossa resistência ao desespero. Ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados, a causa de insano esforço e de penoso labor, tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e da paz cheia de cinzas e sombras dos jazigos emergem as vozes comovedoras dos mortos. Escutai-as, elas vos dizem da felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência nos desvios das obrigações necessárias. Então, é nesses momentos de todas essas dificuldades que nós vivenciamos
seja pessoalmente, seja através dos informes que cheguem até nós, é que nós temos que então nos fortalecermos mais e mais na certeza daquilo que a nossa espiritualidade bondosa e amiga, através daqueles que partiram, vem nos informar. Tenha força, tenha fé, use a prece, porque nós estamos no lado de vocês. Porque é através desse conhecimento que nós teremos o júbilo da vida eterna. Ou melhor dizendo, Emmanuel nos diz: não desanimem. Estou com vocês, sei das vossas necessidades, mas vocês podem, vocês irão conseguir. Cada dia, cada passo. E uma coisa que ele coloca, algo que a gente já sabe, mas muitas vezes esquece, releva, deixa um pouquinho de lado por causa das preocupações, da cabeça cheia, é a prece. E olhem o que ele nos diz. Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiam na existência passageira. E a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Há um dito popular, de vez em quando eu me lembro de um, que diz assim: se eu não posso com eles, junto-me a eles. É claro que nem tudo a gente pode usar dessas palavras, mas quando se trata da vontade de Deus, eu não sou o maior. Eu não posso com Deus, ou ao menos com os meus mentores. Então, eu me junto a eles, na certeza da fé, do poder que nós temos em nós, criado pelo nosso Pai, para que consigamos realmente aceitar as dificuldades, passar pelas dores, mas diminuindo ao possível da nossa humanidade o sofrimento. Porque quem se sente realmente amparado por nosso Pai, e preferencialmente pelos nossos mentores e anjos guardiões que incansavelmente estão ao nosso lado, nos dando as mãos para seguirem conosco a caminhada, que se colocam à nossa frente para nos mostrar o caminho.
e que vivem atrás de nós para nos proteger, não há dor que possa suprir a nossa fortaleza, que possa diminuir a nossa vontade e que nós não consigamos diminuir ou até tirar o sofrimento da nossa face. Porque não é demonstrando com olhares caídos, querendo a piedade do próximo, que nós vamos conseguir superar o sofrimento. Mas é enfrentando e aceitando a dor como processo de aprendizado, de, repito eu, burilamento de nós mesmos, como pedras ainda brutas, no processo de nos tornarmos um dia verdadeiras pedras preciosas. Porque é esse o nosso caminho. E se a pedra bruta se deixasse levar pela dor, ela jamais teria o brilho da preciosidade. E é nisso que nós temos que focar. A dor, ela pode ainda por tempos nos acompanhar. Seja a dor da saudade, seja a dor de perdas materiais, seja a dor das decepções, dos entravos profissionais, enfim. Seja ela do tipo que for, porque para cada um, segundo a largura dos seus ombros, é dada a cruz. Ninguém carrega uma mais pesada ou uma mais leve. Todos nós carregamos exatamente a cruz que nos cabe aos ombros. Porque isso é perfeição divina. Perfeição do Pai amoroso, bondoso, que é o nosso chamado Deus. E Emmanuel, então, continuando as suas palavras de apoio, diz assim: orai, trabalhai e esperai, palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição. Olha que maravilha! Vejam que palavras de incentivo, porque ele está dizendo: vão, continuem, porque vocês vão ter atenuantes nas suas imperfeições, porque nós sabemos que ainda somos imperfeitos, que a inveja, o ciúme, a cobiça ainda passam em nossas mentes, que o cuidado da vida alheia ainda passa nos nossos pensamentos. Então, nós temos que atenuar isso tudo e trabalhar para perdermos esses vínculos
com atitudes e pensamentos ainda tão primitivos em nós. E como consegui-los retirar? No exercício do dia a dia, na caminhada firme, de que pelo menos só por hoje, o primeiro pensamento feio que me vier à mente, eu vou desligar. Ou farei o melhor esforço que eu puder para que ele não crie raízes, nem na minha mente, e muito menos em meu coração. No tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes, lá nós teremos o apoio. Lá a justiça vai se fazer de forma que o juiz sabe de todas as nossas possibilidades e dificuldades. E é assim que seremos avaliados. Não por olhos humanos, que medem por si mesmos o poder ou a dificuldade do outro. Não. Nós temos aqueles que nos olham com verdade, com amor, com caridade, com compaixão verdadeira, a ponto de nos julgarem de acordo com os nossos esforços. Por isso que, normalmente, nós sempre evoluímos. Podemos ter repetido o ano algumas vezes, né? Ou algumas vivências, mas não regredimos jamais, porque não nos é dado a condenação. Muito pelo contrário. Nosso Pai colocou em nós a semente da esperança, não de esperar, mas de querer encontrar. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. E falando assim, até parece que não é muito difícil, né? Porque olha só, ele só está pedindo para a gente amar. É esse o pagamento que nós precisamos dar para que o nosso mundo e nós mesmos melhoremos. Olha que coisa fácil. Ou não. Porque nós exigimos, às vezes, por mais de nós mesmos, sem perceber que o nosso passo não pode, não deve ser maior do que as nossas pernas. Por isso, calma, porque Deus resolve tudo com o tempo, jamais com a força. Então, nós podemos ir no passo que conseguimos colocar em nossa caminhada. Ou nós também cobramos do outro aquilo que nem sempre ele pode nos dar. Nós amamos ao nosso modo e cobramos um retorno desse amor da mesma maneira como nós o damos, ou até muito mais do que nós conseguimos
doar para com o próximo. E não é assim o amor que nos cura, que nos faz crescer, que auxilia a mudança do crescimento do nosso planeta, é aquele amor que ama os defeitos do outro, que ama, entende as dificuldades, as limitações do outro, que ama e não espera nem do e nem no outro, fazendo cada um a sua parte neste processo, é que nós vamos realmente servir de trabalhadores na melhoria da edificação do novo planeta, mesmo sendo velho, de regeneração. Quando nós reclamamos de que está tudo muito difícil, nós temos que lembrar que nós viemos para cá para trabalhar, para a plantação do amor, para a colheita desse amor. E aí sim a nossa tarefa estará bem completa, mesmo com as nossas limitações. Mas quanto mais nos esforçarmos em dar auxílio a nós mesmos, nos amando e amando aos outros, independente do tipo de música que gostem, do tipo de roupa que trajem, do tipo de opção sexual que tiverem, do tipo de trabalho que desenvolverem ou de religião que comungarem, nós estaremos, sem dúvida, seguindo os ensinamentos da Boa Nova, ou seja, do Evangelho do Mestre Jesus, nosso irmão maior e nosso Mestre, a quem nos deixou todos os caminhos sinalizados para que soubéssemos fazer a boa escolha. Então, temos que nos lembrar, orai e vigiai, para que assim consigamos enxergar o caminho, a verdade e a vida que precisamos seguir. Obrigada a todos vocês por mais esse encontro, pelas energias, pela casa que também sempre me acolhe. Meu carinho em retribuição a toda essa bondade que eu encontro em cada um de vocês. Obrigada.